vou convidar a Lori para falar. A Lori, ela é professora de desenvolvimento humano na Utah State University, nos Estados Unidos. Ela tem extensa experiência em pesquisa nos estudos de desenvolvimento da primeira infância, trabalha com interações parentais e como elas favorecem o desenvolvimento das crianças pequenas. Ela também trabalha no apoio a serviços de visitação domiciliar e foi desenvolvedora de medidas de observação do fortalecimento da parentalidade. É uma militante da área de visitação domiciliar. E vamos ouvir, então, Lori, por favor. Good morning. I'm very happy to be here and very grateful for the opportunity to talk to you about how we work with families and the quality of that work. E a qualidade desse trabalho. Eu falarei especificamente de 3 questões. Questões relacionadas a uma forma específica de oferecer serviços às famílias durante essas visitas domiciliares. Os serviços de visitas domiciliares são geralmente fornecidos a uma família de cada vez em seus domicílios, claro. Às vezes também no bairro, na vizinhança da comunidade, não exatamente no domicílio, mas o objetivo desse serviço tem realmente... O objetivo é ajudar os pais a darem apoio ao desenvolvimento de seus filhos. Eu vou, então, fazer e responder um pouco, em parte, talvez, dessas perguntas. Por que devemos oferecer serviços dessa forma? Porque eles podem ser úteis para as crianças e se eles realmente são eficazes. As visitas domiciliares são eficazes, são eficientes. Como podemos melhorar a sua efetividade? Bom, a minha experiência, eu iniciei minha carreira nessas visitas domiciliares, em trabalho com as famílias de baixa renda nos Estados Unidos. Eu era muito jovem e não tinha muito conhecimento, porém aprendi muito. E então decidi fazer o meu doutorado em desenvolvimento da psicologia. Iniciei a minha carreira como pesquisadora na área de desenvolvimento da primeira infância, na faixa etária de 0 a 3 anos. E tinha um grande interesse, forte interesse em conhecer mais sobre o que os pais faziam para ajudar os seus filhos nessa etapa do desenvolvimento. E passei, então, a me interessar nas visitas domiciliares como um método de oferecer serviços às famílias, para ajudar os pais a realmente oferecerem mais suporte, mais apoio ao desenvolvimento de seus filhos. E, nesse percurso, também desenvolvi algumas medidas de avaliação com colegas, inclusive alguns aqui hoje, uma ferramenta que permite que os visitantes realmente ajudem os pais a avaliarem os resultados de suas atividades, avaliarem a qualidade desse serviço de visitas domiciliares. Chama-se HOVRS, ou Home Visiting Rating Scales, as escalas de avaliação de visitas domiciliares. Também escrevemos o documento chamado Developmental Parenting, o trabalho dos pais e o desenvolvimento dos pais. Em primeiro lugar, por que oferecer serviços de visitas domiciliares às famílias? Vocês já ouviram sobre muitos desses pontos que eu vou abordar. As crianças carentes estão em risco, realmente mais propensas a enfrentar situações de risco negativas. Estão sujeitas ao estresse tóxico, que foi mencionado ontem, as fontes crônicas e não controláveis de estresse, muito comuns em famílias que vivem em pobreza, experiências traumáticas de diversos tipos. Temos algumas pesquisas com famílias que passaram por furacões e terremotos e outros desastres naturais que nos ajudam a entender melhor como as famílias lidam ou não lidam com o trauma e quais são os impactos disso para os filhos. Para os filhos menores, talvez sejam realmente situações muito traumáticas, mas essa exposição à violência certamente é uma das fontes de trauma. Os maus-tratos também, a violência em casa, a negligência e a separação dos pais.
Ou seja, não ir à escola ou à creche diariamente, mas aquele tipo de separação em comum entre as crianças, talvez a morte do pai ou da mãe, ou o pai que abandona o lar, a mãe que abandona o lar, uma separação realmente de longo prazo e também uma deficiência do pai ou dos pais ou da criança que não recebem a assistência necessária. E esses resultados persistem até a idade adulta e eles têm um custo alto para a sociedade. Ou seja, quanto mais experiências negativas elas tiverem como crianças, terão uma maior probabilidade de vir a ter câncer ou insuficiência cardíaca na idade adulta. Problemas comportamentais que poderão persistir até a idade adulta e os conduzirão a violar a lei, até mesmo a serem aprisionados. Problemas de desenvolvimento também que poderão interferir com os resultados escolares, claro, que poderão ter impactos de longo prazo e impedindo que eles se tornem adultos plenos, se desenvolvam como adultos que possam prover para suas famílias. E problemas familiares também, realmente os problemas de relacionamento, não terem a capacidade de também ajudarem os seus próprios filhos a se desenvolverem. Já vimos isso em gerações anteriores, problemas que costumam persistir nas gerações futuras. Por isso é muito importante encontrarmos formas de reduzir o impacto de algumas dessas experiências sempre que for possível. Certamente trataremos de anular todas elas ou reduzir todos os impactos de todas as experiências, mas nem sempre é possível. Mas o que precisamos fazer é apoiar mais o desenvolvimento das crianças na primeira infância, para que tenham uma maior resiliência para suportar essas experiências negativas e trabalhar sempre, sim, com os pais. Os pais estarão com essas crianças por mais tempo, mais consistentemente durante o seu desenvolvimento infantil. Usamos uma frase chamada Developmental Parenting, é o apoio aos pais para que eles estejam preparados para apoiar, ajudar os seus filhos durante essa fase de desenvolvimento. Temos, portanto, a resposta às necessidades das crianças, para que os pais se preparem e estejam aptos a brincar com seus filhos, a estimular os seus filhos a brincar, ensiná-los, ter diálogos com eles, estimulá-los cognitivamente. São os comportamentos que vemos nas pesquisas que realmente promovem o desenvolvimento socioemocional, o vínculo com os pais, a autorregulação, as suas emoções, sua atenção. Os pais que apoiam o desenvolvimento cognitivo dos filhos também, exploração, raciocínio, cálculo, também tem um impacto importante no desenvolvimento da linguagem, comunicação, vocabulário e alfabetização. A proporção de crianças que têm a prontidão socioemocional e cognitiva é significativamente maior quando vivem com pais que dão esse tipo de apoio a elas. Neste caso, temos aqui as avaliações dessas ações por parte dos pais ao estimularem seus filhos. Temos essa avaliação, que é a interação dos pais com as crianças. Temos uma checklist de observações ligadas às observações. Tudo isso será validado no Brasil, no futuro, em um projeto liderado por Alessandra Schneider. E para nós é uma alegria ver que o projeto está começando no momento. E as visitas domiciliares são importantes porque realmente oferecem serviços que podem aumentar o apoio por parte dos pais aos seus filhos. Então, os assistentes trabalham com uma família de cada vez, com a criança e os pais, a mãe e o pai, se ele estiver presente, em suas casas. E os serviços são individualizados, ou seja, trabalham naquele ambiente daquela família, naquela cultura familiar, com aqueles valores, os valores daquela família, interesses daquela família e com aquilo que a família já costuma fazer. Gostei muito do vídeo
que vimos na última apresentação, porque eles perguntaram para os pais o que eles gostam de fazer com as crianças. E cada família tem suas preferências, ou seja, os assistentes podem, então, fazer essas perguntas para estimular ainda mais as atividades que eles costumam fazer e gostam de fazer. São oportunidades preciosas que levarão a melhores resultados no desenvolvimento da criança. Nos Estados Unidos, as crianças de 0 a 3 anos são as mais vulneráveis. Bom, muitas dessas crianças recebem esses serviços em visitas domiciliares. 86% dos serviços às crianças com deficiência dos Estados Unidos são oferecidos em visitas domiciliares. Mais da metade dos serviços às crianças carentes também se dão dessa forma. A maioria desses programas tem uma meta comum, que é melhorar os resultados, o desenvolvimento das crianças através do comportamento dos pais, no apoio ao desenvolvimento nessa primeira infância. Então, é eficaz. E as evidências, temos evidências, claro, com base na prática, ou seja, as intervenções são parte de uma pesquisa empírica sistemática que comprova um impacto significativo, comprovando a sua eficácia. E vocês encontrarão muita informação sobre isso neste site aqui, HomeV, o projeto HomeV, Home Visiting, visitas domiciliares, contém muitas pesquisas muito resumidas muito claramente. Temos aqui um resumo de algumas delas. Os modelos mais usados nos Estados Unidos de visitas domiciliares, todos com impactos significativos, comprovados em estudos controlados, randomizados em desenvolvimento infantil e apoio dos pais. Então, temos o Healthy Families America, HIP, Parents as Teachers, Nurse Family Partnerships, todos os programas que demonstraram que os impactos realmente são significativos. Basicamente, demonstram que o programa leva ao melhor desenvolvimento dos filhos, a uma criação dos filhos também mais eficaz. E os efeitos, na verdade, são se formos classificá-los, são de pouco a moderados. Os programas podem ser muito mais eficazes. Os assistentes sociais precisam saber quais são as estratégias que podem conduzir realmente a resultados mais eficientes. Como é que isso pode acontecer, portanto? O relatório HomeV, na verdade, contém poucos dados sobre o que realmente acontece aqui no meio. O que acontece durante as visitas domiciliares? O que os assistentes fazem nesses lares, uma vez estando lá? Que realmente tem um impacto do comportamento dos pais no desenvolvimento das crianças. Quais são os fatores que levam a essa eficácia? Nós raramente participamos dessas visitas domiciliares para observar o processo. Ontem também ouvimos sobre qualidade do processo, isso é muito importante. Tivemos a oportunidade de avaliar algumas pesquisas. Eu formei parte de um grupo de trabalho de visitas domiciliares, um grupo de pesquisadores também envolvidos no programa de educação na primeira infância, do Early Head Start, que é um outro programa nos Estados Unidos que inclui também visitas domiciliares. Nós pudemos consultar esses dados, vimos os relatórios das visitas domiciliares deles, sobre os pais e todos os seus registros. E analisamos dois aspectos específicos para tentar identificar algumas diferenças, alguns aspectos do conteúdo, qual é o foco da visita domiciliar e qual a participação dos pais, o engajamento dos pais. São dados do Home Visitor Report, os relatórios que os assistentes produziram após cada visita. O tempo estimado... Opa! Estão faltando vários slides aqui. Parece? Agora não sei por que ficou branco. Bom, estimaram que a porcentagem de tempo que os assistentes passavam nessas visitas, o foco no desenvolvimento infantil, que é o foco do trabalho, e o tempo que passavam lidando com problemas familiares e com desenvolvimento infantil.
Eu vou continuar, porque bom, vou falar um pouquinho sobre esses aspectos, então, aprofundar um pouco, porque os assistentes que fazem essas visitas domiciliares enfrentam vários problemas. Os problemas que os pais enfrentam, né, em suas casas, e também foi mencionado na apresentação anterior. Ah, tudo bem, acho que vai dar certo, vamos indo em frente. Então, ao chegarem nos lares, talvez percebam que a família se preocupa com alimentação, com falta até de alimentos, com a moradia, com emprego, com estabilidade, ter uma vida estável. Esses problemas, às vezes, realmente são tão grandes que a família não tem tempo para se dedicar no desenvolvimento do filho, da filha, da criança. Mas os pais podem, sim, apoiar o desenvolvimento dos filhos, mesmo em situações tão críticas. E o que devemos pensar é como usar os nossos recursos da maneira mais eficaz possível. Temos, claro, os recursos comunitários, e a pessoa capacitada, treinada para ajudar os pais naquelas condições, poderá, então, fazer uso desses recursos, dessas habilidades, sem que a criança tenha que esperar. Temos que pensar quanto tempo essa criança poderá esperar. Se nós nos dedicarmos a resolver os problemas familiares e não dermos o apoio necessário ao desenvolvimento daquela criança, quanto tempo ela terá? Tem aquela janela. Tem alguns exemplos também de ações que podem ser muito eficazes, mesmo em condições adversas. Essas famílias aqui, bom, têm comportamentos que parecem muito simples, né? Temos o afeto entre mãe e filho, a resposta no meio e a aprendizagem. E algo que devemos estar atentos. São famílias que enfrentam condições adversas. Temos aqui a família, sua casa é uma das melhores casas da comunidade. É uma vida difícil, não é nada estável. Essa casa foi construída sobre areia. São extremamente pobres, vivem na extrema pobreza. Essa foto foi tirada no aeroporto após o furacão Katrina, nos Estados Unidos. Houve inundação que destruiu muitas casas, muitas famílias perderam tudo o que tinham. A foto foi tirada no Haiti. Após o terremoto devastador, muitas famílias também perderam suas casas e suas comunidades inteiras. E o conteúdo do desenvolvimento infantil varia muito de uma família para outra. Ou seja, muitas famílias durante as visitas dedicam menos da metade do tempo ao desenvolvimento da criança. E isso tem um impacto. Quando dedicavam mais tempo ao desenvolvimento da criança, os resultados, claro, eram melhores, melhor desenvolvimento cognitivo, de linguagem, ao final do programa. Quanto mais tempo dedicado ao desenvolvimento da criança, melhores também os resultados dos pais. Aquela criação dos filhos que realmente é focada no desenvolvimento dos filhos aumentou nas visitas em que o foco estava mais no desenvolvimento da criança. Por isso, então, sabemos hoje que esse deve ser o nosso foco. O engajamento dos pais também varia muito, não tanto. Temos aqui uma escala de 1 a 5, e a maioria dos assistentes que iam às visitas não usavam o número 1, não usaram o número 1. A maioria das famílias realmente estiveram engajadas durante as visitas, mas houve uma variabilidade que teve um impacto também, porque nessas duas fotos, por exemplo, vemos, pensem, qual dessas duas visitas vai ter o maior impacto? Não essa, né? Certamente, a mãe aqui nem sequer está interessada, ela está fazendo outra coisa. Como é que ela poderá começar até mesmo a ajudar o seu filho a se desenvolver se nem sequer está interessada durante a visita da assistente? Mas nessa foto aqui à esquerda, a observadora está próxima, dando apoio, mas não é ela que está interagindo com a criança nessa atividade. Ela está ali para apoiar a mãe.
A mãe está olhando o livro, não está lendo o livro, porque está de ponta cabeça e, na verdade, são só as professoras de pré-escola que sabem ler assim, né? Mas ela está ajudando a criança a folhear o livro, algo que qualquer pai ou mãe pode fazer. E isso sim pode ter um impacto. E percebemos que quanto mais engajados os pais durante a visita, melhor o resultado das crianças, o rendimento da criança, em desenvolvimento cognitivo e de linguagem, e melhor o resultado também dos pais e do programa. Ou seja, observamos que são duas coisas que fazem a diferença. A participação, conseguir engajar os pais durante a visita domiciliar, tem um impacto direto e indireto no desenvolvimento positivo dessa criança. E estar lá também para ajudar os pais, conduzir os pais nesse processo. Temos aqui estratégias adicionais de evidências que foram colhidas na literatura e nas pesquisas. São as estratégias que são eficazes que os assistentes podem utilizar, da qual podem fazer mão durante as visitas domiciliares nessas relações, interações com as famílias. Então, construir as relações com foco no desenvolvimento da criança, responder àquilo que a família já faz, que já gosta de fazer, a forma como ela demonstra amor e carinho entre si, facilitar o comportamento dos pais para apoiar o desenvolvimento, colaborar com eles também, para planejar as atividades durante as visitas e engajá-los. Finalmente, pais e filhos, pais e criança, porque esse engajamento é crítico para a eficácia dessas visitas domiciliares. Desenvolvemos também uma escala de classificação das visitas, com base nos vídeos de 2 programas de visitas domiciliares, os programas que registraram as visitas em vídeos. Então, foram medidas as práticas e o engajamento familiar. Nas práticas, as relações entre os indivíduos, como responderam, então, também os pais, as crianças, a facilitação do comportamento dos pais em apoio ao desenvolvimento e a colaboração com os pais como parceiros nesse processo de estímulo ao desenvolvimento e engajamento familiar, a interação entre pais e filhos, com a participação, o apoio do assistente. Isso aqui é meio complexo, mas é a análise que ilustra o impacto da qualidade, como a qualidade faz diferença. Então, começamos um programa com pais e filhos de idade, começando com 14 meses e, ao final, a criança tinha 3 anos. Então, tínhamos que ter um controle de onde começou o desenvolvimento da criança e dos pais também, esse apoio ao desenvolvimento dos pais na criação dos filhos, no apoio ao desenvolvimento dos filhos. E percebemos que a qualidade das visitas medida por Hovers vão nos dar, prever o resultado dos pais e do apoio. Nesse caso, o vocabulário da criança e no modelo de baixo, a atenção da criança. Temos 2 telas, né? Daquele lado também. Porém, nos 2 casos, e aqui embaixo também vemos uma correlação significativa para as vias inferiores que estão em parênteses, porque depois, ao acrescentarmos a participação dos pais ao modelo, isso realmente foi o que explicou essa via. É através do apoio dos pais que podemos prever o melhor resultado para a criança. Através da participação dos pais, do desenvolvimento dos pais. Com base nas pesquisas e nos dados, percebemos que a qualidade realmente faz diferença, tem um impacto na abordagem dos pais, através desses programas de visitas domiciliares. Então, como isso acontece? Como essas relações são construídas? O que os assistentes fazem durante as visitas? Ao se depararem com esses problemas enfrentados pelas famílias, os assistentes vão construindo uma relação, um relacionamento com essas famílias. Tem compaixão, mas também se conectam com recursos que são possíveis, que podem ser oferecidos. E, então, passam a focar nesses recursos positivos dos pais, para mostrar a eles como eles podem direcionar aquilo para as crianças. Às vezes, os pais não entendem
por que as experiências negativas acontecem. Ah, por que minha criança, de repente, começou a se comportar mal, bater no irmão, na irmã, ou a fazer xixi na cama? Meu bebê não está comendo direito, já não dorme mais à noite. Por que está acontecendo tudo isso agora? E eles não percebem que tudo isso está acontecendo por causa dos eventos negativos, das ações negativas dos pais. E que as crianças precisam de um apoio emocional e mais positivo. E é nesse momento que os assistentes podem dar esse apoio a essas famílias, mostrar a elas o que as crianças precisam, nas pequenas coisas que realmente terão um impacto importante para reduzir o estresse sobre a criança. Como esses assistentes respondem, então, aos aspectos fortes, positivos daquela família, realmente reforçando aquilo para os pais, aquilo que é positivo para os pais, mas num dado momento vão ter que, claro, buscar alimento, lavar a roupa, e são essas as oportunidades para os assistentes apoiarem os pais, a apoiarem os seus filhos, o desenvolvimento dos seus filhos em atividades que eles fazem no dia a dia, que eles têm no dia a dia. Temos a foto ao lado direito, é uma foto que uma pessoa compartilhou comigo de um programa do Rio Grande do Sul de visitas domiciliares. Uma interação muito bonita, né? De uma mãe fazendo uma atividade corriqueira do dia a dia e o assistente ali apoiando. Como facilitar também o comportamento nesse desenvolvimento. Uma das coisas que o assistente pode fazer é não dizer aos pais o que fazer. Na verdade, os pais não gostam de receber instruções, ordens do que fazer. E nem sempre gostam que alguém esteja ali como especialista em lidar com crianças, mostre o que fazer, como que é o jeito certo de fazer. Os pais gostam, na verdade, de ter uma pessoa ali do lado dizendo: ah, isso que você está fazendo agora, aquilo que você fez naquela interação, eu percebi que você fez isso ou aquilo e percebi como a criança respondeu. Isso realmente ajuda muito, favorece muito o desenvolvimento. Eu vi como você sorriu quando ele estava brincando e olhou para você e ele se sentiu estimulado e continuou brincando. Isso é muito bom para o seu desenvolvimento. É um tipo de feedback que é muito simples. Mas se nós descrevermos para os pais o que eles estão fazendo, aqueles pequenos comportamentos, fica mais fácil para eles realmente se sentirem estimulados e continuarem fazendo. Nós não estamos ali ditando um comportamento para os pais, apenas reforçando aquele comportamento. Então, para sermos bons observadores do comportamento dos pais, na criação dos seus filhos, desenvolvemos uma ferramenta, a Piccolo. Parent Interaction, interação, portanto, com base na observação das crianças, da interação entre pais e crianças. O objetivo é que seja fácil e que todos possam usar essa ferramenta, que ela seja intuitiva, mas seja também confiável e seja validada. Nós tivemos acesso a mais de 4.000 vídeos que foram gravados em observações em 2.000 interações com 2.000 famílias de baixa renda nos Estados Unidos. E assim podemos identificar os comportamentos que são considerados, sim, o pai fez isso, o pai fez aquilo, comportamentos que podem realmente prever os melhores resultados em desenvolvimento das crianças. E as avaliações, então, podem predizer o desenvolvimento cognitivo, de linguagem social entre aos 3, 5 e 11 anos de idade. Temos, então, interações breves. São observações de 10 minutos, com 10 minutos de observação. Nesses três primeiros anos de vida das crianças, podemos prever as notas de leitura e matemática quando elas tiverem 11 anos, através dessa ferramenta. É uma ferramenta muito poderosa que poderá realmente ajudar muito, ser muito útil para os pais. Como fazer a colaboração, como os assistentes podem colaborar e interagir com os pais para planejar as atividades e as brincadeiras. Muitas das famílias com que trabalhamos não têm muita habilidade para fazer esse planejamento. Então, temos que ir realmente passo a passo junto com eles, fazendo esse planejamento, considerando possibilidades, refletindo sobre o que eles gostam, ajudando-os a pensar sobre o que eles fazem sempre juntos. Para ajudar os pais também a serem mais ativos nos seus cuidados familiares. E numa medida recente, eu considerei apenas aquilo que
tem a ver com o planejamento dos agentes nas suas visitas e há uma forte correlação entre isso e os resultados nos cuidados dos pais das crianças mais tarde. Então, funciona assim. Quando o agente domiciliar trabalha, é aquele momento de engajamento da criança com o pai, e o agente fica ali por perto. E eu acho que é muito importante também incluir os pais sempre que possível, porque eles são muito importantes para o desenvolvimento infantil. Eu sei que nem sempre eles podem estar presentes, mas achar uma maneira e até estimular a mãe, ajudar o pai a encontrar aquele tempo para poder estar presente é algo muito importante para a criança também. Conclusões. As visitas domiciliares podem ajudar os pais a apoiarem o desenvolvimento infantil e aumentar a resistência da criança ao impacto de experiências negativas. As visitas domiciliares também se mostraram efetivas em vários modelos, mas as visitas domiciliares também podem ser mais eficientes quando o foco está no desenvolvimento infantil, quando se responde aos pontos fortes da família, se facilita o cuidado da família e também se trabalha com o planejamento. A qualidade das visitas domiciliares é importante porque os pais são importantes. Isso é uma citação de uma das mães que participou num programa de visitas domiciliares e onde o agente usou o Piccolo para mostrar exatamente o que ela fazia em apoio ao desenvolvimento infantil. E ela falou, eu não sabia que aquilo que eu faço com ele tem tanta importância. E era uma mãe adolescente muito frágil, cheia de problemas, ela estava assustada, se sentindo fragilizada, e ela falou, olha, é muito bom saber que eu estou fazendo alguma coisa certa. Então, é por isso que fazemos o nosso trabalho. Muito obrigada.